Fala pessoal, tudo bom? Iniciando aqui mais uma aula em Direito Penal para a segunda fase da OAB. Na última aula nós falamos ali sobre as ilegalidades do flagrante e sobre a peça de relaxamento de prisão. Então, dando sequência na última aula, nós vamos tratar ainda sobre as peças de liberdade, aquelas peças em que você, enquanto advogado, vai pedir a liberdade do seu cliente, beleza? Requisito importantíssimo aí para a segunda fase da OAB em Direito Penal. Então, vão acompanhando aí na aula. Deixa eu abrir aqui para vocês material. Vamos lá. Falamos do relaxamento de prisão, lembra? Hoje nós vamos tratar sobre a liberdade provisória e a revogação da prisão preventiva ou da prisão temporária. Quando que é cabível a liberdade provisória? Antes de adentrarmos ao assunto direto, nós vamos relembrar aquela linha processual do rito ordinário, via de regra geral, em que tem-se a data do fato, ou seja, ocorreu o delito, e aí o seu cliente ele é preso. Pode ser preso em flagrante ou com mandado de prisão em aberto. Vai passar pela audiência de custódia. Na audiência de custódia você faz o pedido cabível aí para liberdade. Feita a audiência de custódia, depois disso o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Terminando o inquérito, o delegado faz o relatório do inquérito e encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público oferece a denúncia. Com o oferecimento da denúncia, o juiz recebe, verificam se estão presentes ali os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e aí ele faz o quê? Intima o acusado, tá, pessoal? Intima o acusado pessoalmente para quê? Para responder aquela acusação, oferecer resposta à acusação no prazo de 10 dias. Lembrando que no direito penal tudo dia corrido. Então, lá no artigo 396, resposta à acusação no prazo de 10 dias. O que você vai alegar? As nulidades, se estiverem presentes alguma, e absolvição sumária, né? Que você analisa ali a tipicidade da conduta, ou excludentes, culpabilidade, ilicitude, e pede absolvição sumária do seu cliente. Feito isso, o juiz recebe, que eu chamo de receber de fato. Ele analisa se estão presentes ali os requisitos que você alegou na resposta à acusação, e aí ele recebe e marca a audiência. Prazo para marcar a audiência, 60 dias, rito comum. Tráfico de drogas, 90 dias. Marcou audiência de instrução e julgamento. Quem que é ouvido primeiro? Primeiro o ofendido, a vítima, testemunha de acusação, testemunhas de defesa, perito se houver e por último o réu, tá? Lembra-se dessa ordem, porque se inverter essa ordem você pode alegar ali, por exemplo, um cerceamento de defesa, certo? Feito a audiência, lembrando que para você alegar ali, juntar, rolar as testemunhas, o prazo cabível é o prazo da resposta à acusação. Então, a resposta à acusação é o momento em que você deve arrolar as testemunhas, certo? Só se aparecer alguma testemunha nova, algum fato novo, que você peça para o juiz para rolar uma nova testemunha. Mas, via de regra, é na resposta à acusação. Feito isso, terminado a audiência, o que o juiz faz? Ele dá o prazo para as alegações finais. Em regra, de forma oral, certo? Havendo complexidade ou pluralidade de réus, previsão ali no artigo 403, parágrafo 3º do CPP, ele dá o prazo de 5 dias. Primeiro, Ministério Público, defesa sempre fala por último, tá? Primeiro, Ministério Público, se for oral, o Ministério Público fala, depois a defesa. Ministério Público ofereceu as alegações finais no prazo de 5 dias, abre-se o prazo para a defesa para oferecer as alegações finais também no prazo de 5 dias. Feito isso, próximo passo, sentença. De sentença condenatória ou absolutória, recurso cabível, apelação. Se for sentença de pronúncia, rito do tribunal do júri. Sentença de pronúncia, recurso cabível, o rese, tá? Tem um macetezinho para o rese aí na questão da pronúncia ou impronúncia. Lembra o seguinte, se pronunciou, começa com a letra P, no caso uma consoante. Recurso cabível, rese.
começa com a letra R, no caso também uma consoante. Agora, se for impronúncia, impronunciou, começa com vogal. Impronúncia, recurso cabível, também começa com vogal. Apelação. Então, lembra-se disso. Vogal, vogal, consoante, consoante. Impronúncia, apelação. Pronúncia, reze. Beleza? Para não esquecer mais isso daí. Feito o recurso cabível, no caso, sentença condenatória ou absolutória. Toda vez que tiver sentença condenatória ou absolutória, é a apelação, tá? Feito isso, vai o recurso ser julgado aí pelo Tribunal de Justiça. Se a decisão for não unânime, né? Se for 2 votos contra 1, é cabível aí embargos infringentes. E, se não, o próximo recurso cabível, se for unânime no caso, né? Para a matéria constitucional, recurso extraordinário. Para a matéria infraconstitucional, recurso especial. Especial para o STJ, extraordinário para o STF. Por que eu falo esse rito? Para vocês gravarem isso de cabo a rabo. Em todas as aulas vocês vão ficar cientes disso, vão ficar enjoados de eu falar esse rito para vocês. Para quê? Para que vocês saibam o momento processual em que vocês se encontram ali quando a questão for cobrada. Beleza? Aqui nós estamos tratando do início, lá do começo, da peça privativa de liberdade, da peça de liberdade provisória, certo? Quando que é possível a liberdade provisória? Quando que você pede a liberdade provisória? Nós já falamos que se houve um flagrante e ele foi ilegal, é relaxamento de prisão. Se tiver ilegalidade, relaxamento de prisão. Se ele for legal, aí você vai pedir a liberdade provisória, tá? Se o flagrante for legal, você pede a liberdade provisória. E o que você alega? Que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, lá do artigo 312 do CPP. Não estão presentes, não há necessidade aí de manter aquela pessoa presa. É isso que você vai fundamentar para o juiz e é isso que nós vamos explicar na aula de hoje. Então, o cabimento, pedido de liberdade, é cabível na hipótese de flagrante, contudo, não há necessidade de manter a pessoa presa. E aí você pede a liberdade provisória. Veja que nesse caso você não está discutindo a legalidade ou não do flagrante, tá? Tão somente a ausência dos requisitos para manutenção daquela prisão preventiva, para decretação, no caso da prisão preventiva, porque ela ainda não foi decretada. E aí você avalia os requisitos da prisão preventiva, para dizer que não estão presentes aqueles requisitos do artigo 312. Nós vamos mostrar aqui. E quais são os requisitos da prisão preventiva? E é isso que o juiz vai verificar ali, por exemplo, na audiência de custódia, para decretar ou não a prisão preventiva. Se há presença aí de indícios, né, o fumus comixe delicti, a ausência de pelo menos indícios de que aquela pessoa cometeu o delito, e o perigo em liberdade. Esse aqui é o principal. Pode ser que tenha indícios de que ele cometeu o delito, mas que não haja nenhum perigo dele em liberdade, daquele indivíduo em liberdade. E é isso que você vai demonstrar para o juiz. Falar, excelência, ele solto não oferece risco algum ao processo. Não há motivos para a decretação da prisão preventiva. E aí o que ele avalia nesse perigo em liberdade? Periculum libertatis. A garantia da ordem pública. Se ele solto vai voltar a delinquir, vai reiterar aquela conduta deletiva. Garantia da ordem econômica é a mesma, guarda semelhança com a garantia da ordem pública, só que a garantia da ordem econômica são para aqueles crimes patrimoniais. Então, ele solto, ele pode voltar a delinquir, roubar, furtar, enfim. E aí causar um prejuízo patrimonial. Garantia da aplicação da lei penal, que garante que ele não vai fugir ali do distrito da culpa, né? E conveniência da instrução, que ele não vai atrapalhar o processo. Então você tem que demonstrar tudo isso para o juiz para que ele não decrete a prisão preventiva. Por quê? Se tiver presente qualquer um desses requisitos, ele pode fundamentar a decisão dele
para decretação da prisão preventiva. Então, é isso que você vai ter que fundamentar no seu pedido de liberdade provisória, tá? Você, basicamente, fundamenta o seguinte, ó, excelência, é um caso isolado na vida dele, é um processo isolado, ele nunca respondeu por processo algum primário, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito, família constituída. Então, não há motivos para que ele solto ofereça risco algum ao processo ou até mesmo à sociedade. Ele é uma pessoa que, se Vossa Excelência comunicar aqui que ele deve comparecer ao fórum a cada 2 meses, ele vai fazer, sob pena aí de ter a sua prisão revogada. E aí você pede, se for o caso, as medidas cautelares diversas da prisão. Ainda que Vossa Excelência entenda que oferece qualquer risco a alguém ou ao processo, que aplique, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica, para que ele seja monitorado. Sendo assim, a prisão, pessoal, ela é a última ratio, ela é a última opção que o Estado deve utilizar. Entenderam? Então, você tem que demonstrar isso para o juiz para que ele não decrete a prisão preventiva. E se qualquer dos seus argumentos for inválido ali, no caso, ele verificar que não estão presentes, aí você argumenta que para aplicar as medidas cautelares diversas da prisão e não para que se decrete a prisão preventiva aí do seu cliente. Beleza? E tem outra maneira que você pode também pedir aí o afastamento dessa prisão, demonstrando, por exemplo, as excludentes de ilicitude ou culpabilidade ali já de início, para mostrar pro juiz, pro magistrado, que ele agiu, por exemplo, em legítima defesa e comprovar isso aí no processo. Então é muito importante que você faça esses pedidos aí já com os documentos, com as provas todas instruídas para que o magistrado confie ali, acredite na sua argumentação, certo? E aí, palavrinha-chave aqui, pedido de liberdade provisória é antes da decretação da prisão preventiva, certo? Antes da decretação da prisão preventiva. E se for já decretada a prisão preventiva, qual que é o pedido? Revogação da prisão preventiva, ou seja, já teve uma decisão que decretou a prisão preventiva, certo? E aí teve um mandado de prisão, seu cliente foi preso, já tem uma decisão decretando a preventiva dele. O que você faz? Você pede a revogação dessa prisão preventiva, dizendo que não estão presentes ali os requisitos do artigo 312. Você verifica ali onde o magistrado fundamentou, por exemplo, a prisão preventiva e desqualifica aquela fundamentação, mostrando com provas de que aquela fundamentação não é válida neste caso, por isso, isso e isso. Aí se for garantia da ordem pública, se for por atrapalhar a investigação, aí você comprova ou leva ao menos alguma prova que busque a veracidade dos seus argumentos para revogar a prisão preventiva. Então, nesse caso, já tem prisão preventiva decretada, você pede a revogação da prisão preventiva. Beleza? É possível a liberdade em crimes inafiançáveis? A fiança, pessoal, ela não está ligada diretamente ao pedido de liberdade ou à liberdade para aquele indivíduo responda ao processo em liberdade. Ela é uma das condições aí que pode ser aplicada para que o indivíduo responda o processo em liberdade, mas ela não está diretamente vinculada. O que está diretamente vinculado? Os requisitos do 312. Então, o fato de ser inafiançável não impede a revogação da prisão preventiva ou a decretação da liberdade provisória. Beleza? Você pode aí, no caso, pedir a liberdade provisória mediante fiança, se um delito couber, liberdade provisória sem fiança por pobreza. Tem aqui um requisito importante. Ninguém, pessoal, pode se manter preso em razão da impossibilidade do pagamento de fiança, em razão da sua hipossuficiência. Por exemplo, o delegado arbitra fiança de R$3.000, R$4.000.
Aí a pessoa não tem condição de pagar, fica presa. Vai para o juiz na audiência de custódia. O juiz baixa a fiança para R$2.000. Fala, excelência, ele ainda não tem condição de pagar a fiança. Ele vai ficar preso por não ter condição de pagar a fiança. Isso, pessoal, a manutenção da prisão em razão da hipossuficiência, ela não pode, tá? É vedada aí pelo artigo 5º da Constituição Federal, certo? Então, o fato dele ser pobre não impede a soltura em razão da fiança. Ele pode ser solto sem a fiança por conta da pobreza, né? Da hipossuficiência. Aí a liberdade provisória, com base aí nas excludentes de ilicitude, legítima defesa, por exemplo, e a liberdade provisória por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Esse aqui que é o mais utilizado, tá? Você pede, você argumenta que estão ausentes os requisitos, pede a fiança se for o caso, tá? E alega, inclusive, também a excludente de ilicitude se for cabível aí no exemplo, né? Beleza? Então, só reforçando para vocês, liberdade provisória é antes da decretação. Não teve decretação de prisão, só teve a prisão em flagrante, certo? Teve o flagrante lá, o seu cliente foi preso, foi comunicada a prisão dele para o juiz, ele vai passar por uma audiência de custódia. Antes dele entrar ali na audiência de custódia, você já faz o pedido da liberdade provisória, ou ali de forma oral você já sustenta o pedido da liberdade provisória antes da decretação da prisão preventiva. Se o juiz não considerar o seu pedido, ele vai decretar a prisão preventiva com base aí no artigo 312 do CPP. Aí vamos para o modelo, para o esqueleto da peça de liberdade provisória. Você faz um endereçamento, né, para o magistrado que vai julgar ali o processo, né, para a comarca, no caso, se for Justiça Federal, se for Tribunal do Júri, ou se for da regra geral, Vara Criminal, Justiça Comum. Qualificação do indivíduo, isso aqui, se cair a peça, né, a FGV cobra, no caso, a qualificação do indivíduo, residente domiciliado, por seu advogado, que abaixo subscreve, procuração anexa, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer a sua liberdade provisória com fundamento no artigo 5º da Constituição Federal e artigo 310, inciso 3 e artigo 321, ambos do CPP. Certo? E aí, você vai verificar se é afiançável ou não aquele delito, né? A fim de confeccionar o pedido de liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Analisando ali os artigos 323 e 324 do CPP. E aí, nos fatos, você apresenta os fatos da prisão, basicamente. Trouxe o exemplo aqui da lei do tráfico de drogas, né? Que o fulano de tal foi supostamente flagrado transportando consigo substância entorpecente, sendo capitulado aí o artigo 33 da lei de drogas, que não permite fiança, né? A lei de drogas é inafiançável. Os crimes hediondos e equiparados hediondos são inafiançáveis. Contudo, no caso em apreço, não se fazem presentes aí os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o requerente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito, bem como não há qualquer risco de atrapalhar a investigação. Vocês vejam aqui que nós tratamos dos 4 elementos: garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução, dos 3 elementos, desculpa, que nesse caso não é crime contra o patrimônio, né? Então, aqui nos próprios fatos a gente já falou um pouquinho, certo? Aí nós adentramos aonde? No direito, dizendo que os requisitos que autorizam a prisão preventiva, previstos ali no artigo 312 do CPP, em simples análise, percebe que nenhum dos requisitos previstos no respectivo artigo se fazem presentes no caso em apreço. Quais sejam a garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução penal, pois o requerente é primário, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, bem como não há qualquer risco de atrapalhar o processo. Além disso, a gravidade em abstrato por si só não é capaz de embasar a decisão que decrete a prisão preventiva. Quando se trata de delito de tráfico de drogas, costumeiramente o Ministério Público pede a decretação da prisão em razão da gravidade em abstrato do delito. Porém, já tem entendimentos jurisprudenciais
dos tribunais superiores que a gravidade em abstrato por si só, ou seja, somente isso, não é capaz de manter ou de decretar a prisão preventiva. Beleza? Ademais, é perfeitamente possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Então, você sempre pede a concessão da liberdade provisória e, alternativamente, também a aplicação aí de medidas cautelares diversas da prisão, certo? E aí, no caso dele não cumprir, aí vai ser decretada a prisão preventiva. Então, você pede, portanto, que o requerente deve ser agraciado com a liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário. E aí, o pedido. Lembre-se que tem os fatos, direito e pedido. Dos fatos, nós já falamos o que aconteceu. Do direito, nós mostramos que não estão presentes os requisitos 312. E do pedido, você pede a liberdade provisória e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Então, conforme exposto, fundamento e tal... requer-se a Vossa Excelência, após oitiva do Ministério Público, a concessão da liberdade provisória com imposição, caso necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura. Se ele está preso, pede a expedição do alvará de soltura. Isso pontua pela FGV, tá? Se está preso, pede a expedição do alvará de soltura. Você já pediu a liberdade dele. Pediu para que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário. Pede também a expedição do alvará de soltura. Fechou? Nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Pedido de liberdade provisória. Agora, revogação da prisão preventiva. Lembra que eu falei no comecinho da aula? Revogação da prisão preventiva, nós já temos uma decisão decretando a prisão preventiva. Aí, no caso, a revogação ela está prevista onde? Lá no artigo 316 do CPP. Então, que também fundamenta-se parecido, mais ou menos nos mesmos pedidos ali da liberdade provisória. Só que, lembra, se você errar o nome ou errar a fundamentação ali da peça, você zera. Então você tem que saber o momento processual em que você se encontra. Se já teve decretação da prisão, revogação da prisão preventiva. Se não teve, pedido de liberdade provisória. Ainda que os fundamentos sejam de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Certo? Não estão presentes os requisitos do artigo 312. Ainda que a fundamentação seja a mesma, mas ainda que a fundamentação do direito seja a mesma, a fundamentação da peça é que muda, né? Então você pode fundamentar no direito basicamente aí da mesma forma que a liberdade provisória. É cabível também aí a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Deve-se fundamentar que, no caso, não estão presentes aí os requisitos do artigo 312, quais sejam garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução. Lembra-se desses 3 requisitos, tá? Já estudados aí no tópico anterior, né? Então, revogação da prisão preventiva. E quando for prisão temporária? Aí nós temos que ver os motivos da prisão temporária. Onde que está isso? Lá na lei da prisão temporária. Lá na lei 7.960 de 89. Então, quando que cabe a prisão temporária? Aí que você tem que analisar. Está disposto aí no artigo 1º. Quando imprescindível para as investigações do inquérito, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos ao esclarecimento de sua identidade, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação de autoria ou de participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí tem um rol lá de crimes. Tem que estar presentes ao menos 2, tá? Desses requisitos, ao menos 2. É possível, assim como na prisão preventiva, que seja legalmente decretada a prisão temporária, mas antes do fim do prazo da prisão temporária, os motivos que ensejaram a referida prisão não se fazem mais presentes no caso. Então você tem que analisar aí quais foram as fundamentações que o magistrado utilizou para decretar aquela prisão temporária. Prazo de prisão temporária, via de regra, 5 dias. Crimes hediondos, 30 dias. Tá? 5 mais 5, 30 mais 30. Só. Depois desse prazo, aí, decretação da prisão preventiva. Certo? E lembrando que tudo tem que ter provocação
ou do delegado ou do Ministério Público. O juiz não pode decretar de ofício, tá? Ele não pode decretar de ofício. Tem que ter provocação do delegado ou do Ministério Público, tá? Então, vou dar um exemplo. A prisão temporária, aí, no caso, é imprescindível para as investigações do inquérito policial. Tem que estar fundamentado o que seria esse imprescindível aí. E fundadas as razões de que ele teria cometido aquele delito. Então aí você fundamenta, por exemplo, acha alguma prova de que não era ele, ou ele estava em outro local, naquela data ele estava em outro local e não no local do fato. E aí você junta isso no processo e fala, ó, eu quero a revogação da prisão temporária tendo em vista que os requisitos que foram utilizados para a decretação da prisão não estão presentes. Haja vista que não há indícios de que foi o meu cliente que cometeu esse delito, porque ele estava em outro local, nesta data, aqui eu comprovo que ele estava em outro local. Ou, por exemplo, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Você junta essa documentação e diz, ó, não é cabível mais a prisão temporária, porque ele tem residência fixa e está aqui todos os elementos que indicam aí a sua identidade. Ah, mas ele pode atrapalhar a investigação, ele está atrapalhando a investigação. Isso tem que estar comprovado. Então, você vai bater naquilo que o juiz se baseou para a decretação daquela prisão temporária e pedir a revogação da prisão temporária. Certo? Aí só analisar essa questão, porque aí tem uma lei específica e você teria que analisar essa lei específica e os motivos dessa decretação da prisão temporária. Certo? Não são os mesmos ali da prisão preventiva, não são os requisitos 312, são os requisitos do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária. Como que eu faço esse pedido? Fundamenta basicamente da mesma forma. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito titular da vara criminal tal da comarca, 3 pontinhos. A qualificação, nesse caso, como já teve decisão, você já pode colocar ele devidamente qualificado nos autos, porque já tem uma qualificação dele. Ou se no caso da temporária, se não tem qualificação, se foi por isso que decretou a temporária, por não ter qualificação, residência fixa, enfim. Você fundamenta, qualifica o seu cliente ali no começo. Por seu advogado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer a revogação da prisão preventiva com fundamento no 316 do CPP. Aí dos fatos você apresenta, né? Aqui eu trouxe também o exemplo da lei de drogas, dizendo que não estão presentes ali os requisitos 312. E aí no direito você explica o porquê de não estar presentes esses requisitos do 312. Primário, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito, né? No caso interno, a investigação já foi encerrada com a instrução processual, ou seja, não há motivos mais para a manutenção da preventiva, pois o réu não poderá mais intervir negativamente aí na instrução. Então, veja, no exemplo, o fato da decretação da prisão foi de que ele poderia intervir aí na instrução. E com a investigação encerrada, a denúncia oferecida, não há motivos para manter ele preso, sendo que a instrução já acabou. A investigação, né? Caso seja outro entendimento, aí pede aí a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, ali previsto no artigo 319 do CPP também, certo? Aí, frente ao encerramento da instrução processual, não persiste mais o caso requisito outrora invocado para decretação da prisão preventiva, devendo o presente pedido ser concedido para que a prisão preventiva seja revogada. Analisem o seguinte, quando tem uma decisão, ela tem motivo. Toda decisão ela tem que ser fundamentada. O Ministério Público, lembra, o Ministério Público tem que provocar, o delegado tem que provocar, eles têm que pedir a prisão, ou preventiva ou temporária. E aí ela tem um motivo, é nesse motivo que você vai bater. É nesse motivo que você vai quebrar, para daí quebrar essa prisão, para daí que seja concedida a revogação, que seja concedido o seu pedido de revogação da prisão preventiva ou da prisão temporária. E aí você faz o pedido, lembra de fazer o pedido e expedição do alvará, seu cliente está preso, certo? Com fundamento tal,
requer a Vossa Excelência, após oitiva, a concessão do pedido de revogação da prisão preventiva com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário, e a expedição do alvará de soltura. Não está aqui, mas tem que colocar. Já estou avisando para vocês, estou vendo que vocês estão espertos aí na aula. Nesse termos, pede deferimento, local, data, OAB. Esse é o padrão, certo? Coloquei aqui um mapinha mental, só para a gente relembrar tudo da aula, desde a primeira aula até agora da segunda aula. Então, prisão, o que você vai analisar? Essa prisão foi o quê? Preventiva, flagrante ou temporária? Ela foi preventiva, ou seja, ela tem uma decisão, certo? Ela foi legal, a preventiva, a investigação, foi tudo legal. A interceptação telefônica foi legal, que investigou, que verificou que ele estava cometendo um delito, foi tudo legal, com autorização, tudo certinho. Foi legal, você pede a revogação da prisão preventiva, certo? Mas essa prisão preventiva ela foi ilegal, porque houve ilegalidades ali na produção de prova, por exemplo. Aí você pede o relaxamento da prisão. Qualquer ilegalidade, tratou de ilegalidade, é relaxamento, independente da fase ali em que você se encontra, se foi já com decretação ou se foi só no flagrante, certo? Agora, prisão em flagrante, não tem decisão ainda. Foi um flagrante, aconteceu o flagrante. Legal, liberdade provisória, pedido de liberdade provisória. Flagrante ilegal, relaxamento de prisão. Mesma questão da temporária. Temporária teve decisão já. Você vai verificar quais foram os motivos da decretação dessa prisão temporária. Se essa prisão temporária, a decretação dela foi legal, seguiu o rito legal, revogação da prisão temporária. Se essa prisão temporária for ilegal, relaxamento de prisão temporária, ou HC, né? Mas é que o HC a FGV não cobra por não ser peça privativa de advogado, mas é bom vocês saberem, certo? Então essas foram as dicas aí com relação às peças de liberdade. Aí nós vamos partir na próxima aula para a fase processual seguinte. Qual que é a fase processual seguinte? Já acabou a instrução do inquérito, certo? O delegado relatou, MP denuncia e faz o quê? Manda para o juiz a denúncia, para o juiz intimar para o oferecimento da resposta à acusação. É essa sequência que nós vamos seguir em todas as aulas, para daí matar o direito penal de cabo a rabo, para vocês entenderem tudo certinho. Beleza? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Essas 4 aulas que vão ficar aqui no YouTube, elas vão ficar de forma gratuita. O restante nós vamos continuar para quem está dentro da mentoria, com acesso aos slides, acesso à apostila, acesso aos mapas mentais e acesso à própria mentoria individual com correção aí dos exercícios. Então, se você tiver interesse, já deixa aqui nos comentários ou clica no link que eu vou deixar abaixo, certo? Pessoal, agradeço vocês, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. E para você que assistiu a aula até o final, clica aqui, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe, envia aí para o amigo que quer fazer ou que já se inscreveu para fazer a OAB em Direito Penal. Eu estou aqui para ajudar você nessa aprovação no exame da ordem, pegar aí a tão sonhada carteirinha vermelha. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima aula e espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.